Olha, volta a imagem para mim de Diadema agora. Me dá a imagem da prisão do segundo envolvido no assassinato do engenheiro Beto em Ribeirão Preto, o momento em que ele foi encontrado escondido ali na Grande São Paulo. Esse é o Marcelo. Ó, a casa caiu para ele agora pela manhã. E eu já tenho imagens ao vivo também com o Guilherme Campos, agora dentro da Central de Polícia Judiciária e ao lado do delegado que acompanha as investigações e deve receber a esse suspeito nas próximas horas para prestar depoimento e ouvir o que ele tem a dizer. Guilherme Campos, um abraço, doutor Targino, que faz um excelente trabalho também. E o Guilherme fala com ele ao vivo agora. Vamos lá, Gui. É isso, Valentim. Nós estamos aqui ao vivo na sala do delegado Targino Osório, delegado da Delegacia de Investigações Gerais de Ribeirão Preto. Ele que mais uma vez abriu as portas aqui da sala dele para conversar ao vivo com a gente no Balanço Geral. O doutor Targino vai dar todos os detalhes sobre a prisão do Marcelo, né, que está envolvido na morte do Beto, um engenheiro que foi encontrado morto no final do ano passado aqui em Ribeirão Preto. Doutor, boa tarde, obrigado por receber a nossa equipe mais uma vez aqui. Conta pra gente como foi a prisão do Marcelo, o que é possível contar, né, ao vivo aqui no Balanço Geral. Boa tarde. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde a todos. Veja bem, com a prisão do Gabriel, nós conseguimos identificar o Marcelo e logo nos primeiros momentos já tomamos conhecimento que ele não se encontrava na cidade, embora seja morador de Ribeirão. Tá? Nosso pessoal fez alguns levantamentos e conseguiu apurar que ele muito provavelmente estaria em Diadema, num determinado imóvel. Tá? Não sabemos exatamente se é de um amigo ou se é de algum parente dele, mas identificamos o imóvel. Nós representamos pela prisão temporária do Marcelo. Ela foi decretada na terça-feira. E ontem o nosso pessoal, a DIG, o pessoal da DIG e do GOI, partiram para São Paulo e hoje pela manhã fizeram uma incursão nesse imóvel e acabaram encontrando. Doutor, nós temos imagens do momento em que a polícia chegou lá e ele foi preso. O susto foi muito grande, né? Ele não imaginava que a polícia aqui de Ribeirão Preto conseguiria prendê-lo lá em Diadema. Somente é um trabalho muito bem feito pela equipe de investigação, que conseguiu levantar esse endereço e teve sucesso na operação. Doutor, agora o trabalho é para apurar a participação do Marcelo, do Gabriel, para saber exatamente como aconteceu o crime. Exatamente isso. Ele está sendo transportado, recambiado agora para Ribeirão. Ele vai para uma cadeia da região, provavelmente, porque ele deve chegar aqui no período da tarde, mas bem à tardezinha. Nós vamos encaminhá-lo à cadeia e amanhã, provavelmente, faremos o interrogatório dele para ele contar a versão dele, né, do caso. O Gabriel está preso aqui em uma cadeia aqui da região. Isso. Está preso aí por 30 dias. Ele foi ouvido e foi por meio do depoimento que ele apontou uma outra pessoa envolvida. Foi assim que vocês começaram a investigar para chegar até o Marcelo. Nós já tínhamos algumas informações sobre possíveis envolvidos, tá? E o Marcelo como estava nessa relação. Aí veio a confirmação através do Gabriel. Doutor, houve uma confusão, né, no momento em que eles estavam lá. Vocês já sabem dizer para a gente o motivo dessa briga? Por que o Beto foi morto? Não dá para saber nesse momento. O que a gente pode concluir é o seguinte: eles estavam em dois e o Beto sozinho, tá? Eles tinham ali duas oportunidades. Se tivesse um entrever, alguma coisa. Ou ir embora ou expulsar o Beto. Essa é a realidade. Agora não sabemos o que realmente aconteceu e por que chegou nesse desfecho final aí trágico. Doutor, eles pensavam em roubar, né, o Beto, sabendo que o Beto veio dos Estados Unidos, de repente poderia ter uma quantia alta no banco, alguma coisa assim. Algo premeditado? Premeditado não digo, tá? Mas é algo que ocorreu ali, pode ter chegado na cabeça deles essa possibilidade, tá? Doutor, então agora próximo passo vai ser o depoimento do Marcelo, que deve acontecer amanhã aqui mesmo na delegacia. E já tem um advogado, porque da outra vez não tinha um advogado, aí apareceu um advogado, isso acabou atrasando. Como é que está essa situação, doutor? A gente vai colher dele, se ele tem advogado, se não tem. Se tiver, vai acompanhar. Doutor, em relação à família, né, que sempre buscava uma justiça, a família até já entrou em contato com vocês, já houve, vocês procuraram a família para tirar alguma dúvida, de alguma informação? Aconteceu em algum momento isso? Não, nós tivemos contato com a família
desde o dia da morte do Beto, entendeu? E eles passaram algumas informações que nos ajudaram bastante também. Doutor, obrigado mais uma vez então pela entrevista e parabenizar vocês porque foi muito rápido, né, doutor? O corpo do Beto foi encontrado no final do ano passado e logo a polícia começou a investigar, vocês tiveram acesso a um áudio, né, do Gabriel, ele foi preso, agora outra pessoa presa logo depois que o Gabriel apontou uma outra pessoa envolvida. Então a gente gostaria até de parabenizar vocês porque o trabalho foi muito rápido da polícia. Veja bem, quando você tem informação, você trabalha a informação. Às vezes a população às vezes reclama que não solucionou. Muitas vezes não chega informação nenhuma. Então isso complica bastante. Agora, quando você tem informação, você trabalha. Trabalhando em cima da informação, você vai chegar a algum resultado. Valentim, facilita até para a gente, né? Se todos os delegados fossem iguais ao doutor Targino, a situação seria diferente, porque muitas vezes a gente vai até alguma cidade pequena, o delegado não quer dar entrevista, não quer passar informação, dificulta o nosso trabalho também, né? Quem está em casa quer saber a informação, quer saber mais detalhes, e não são todos os delegados que são assim, como o doutor Targino, que abre as portas da sala dele, deixa a gente conversar com ele tranquilamente, ao vivo, e eu sei que você tem uma pergunta para ele, pode fazer, que eu já vou repassar a pergunta, Valentim. Olha, eu vou endossar, porque eu também sou fã do trabalho do Dr. Targino e da equipe que ele comanda agora também em Ribeirão Preto, em Sertãozinho, enfim, toda a região por onde ele já passou. E o Guilherme falou muito bem, né? Na verdade, tá vendo, ele está conversando com a nossa equipe, não tem nenhuma pergunta, a gente não está ali para apertar a polícia, para cobrar nada, é para conversar com o delegado e trazer esses detalhes aí. Agora, aqui eu tenho uma pergunta para o Dr. Targino, é o seguinte, só para fechar o caso, né? Nós, a princípio, falávamos só no Gabriel. Aí, de repente, no seu microfone, né, no microfone do Balanço Geral, da Record, o advogado, em primeira mão, falou o seguinte, olha, tem outro envolvido, isso em primeira mão, aqui ao vivo na Record. Aí a gente já acendeu uma luzinha. De repente, a polícia foi lá e pegou o Marcelo. Agora, a polícia acha que vai conseguir fechar essa investigação no Gabriel ou no Marcelo e não deve ter mais nenhuma pessoa envolvida, nem de fora, ou alguém que estaria esperando para ajudar da fuga, ali do lado de fora do quarto, desse encontro. O doutor acredita que só os dois realmente participaram? Já vou então passar aqui, né, o microfone aqui para o doutor Targino para explicar isso. Ele ouviu, né, a sua pergunta. É isso, doutor, em relação a esse caso, a investigação para nos dois, Gabriel e Marcelo. O que vocês podem falar em relação a isso? Vamos dizer que para não podemos, né? Nós estamos investigando. O interrogatório do Marcelo vai nos dar uma luz melhor sobre isso, mas não acreditamos que tenha outra pessoa envolvida, não, nesse primeiro momento, tá? Nesse primeiro momento, os dois, Gabriel e Marcelo. Isso, Gabriel e Marcelo. Doutor, e eles eram, para a gente, só mais um pouco de detalhes, os dois eram amigos, como eles se conheceram, o que o Gabriel disse, assim, como é que foi o contato com o Marcelo? O Gabriel, ele já viajou para Goiânia, para Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Brasil inteiro. E ele já esteve algumas vezes em Ribeirão Preto. E numa dessas oportunidades ele acabou conhecendo o Marcelo. E aí, lógico que travaram uma certa amizade, então tinha um relacionamento. Quem fez o contato com o Beto? Gabriel. Segundo o Gabriel, quem fez o contato com o Beto foi o Marcelo. O Marcelo é que o apresentou ao Beto. E o encontro seria com quem lá nesse quarto? Seria só com um deles, não com os dois, doutor, ou não? Era ali um encontro com 3 pessoas. Veja bem, o que dá para entender aí é que a amizade havia entre o Marcelo e o Beto. E o Marcelo é que propôs ao Beto levar o rapaz, levar o Gabriel, entendeu? Tá certo. Então esse é o doutor Targino Osório dando detalhes sobre esse caso de grande repercussão em todo o Brasil, né? Um engenheiro Beto que veio dos Estados Unidos, passaram uns dias aqui em Ribeirão Preto e acabou morto. Eu volto com você, Valentim. Muito obrigado, nosso grande Guilherme Campos, doutor Targino Osório também, brilhantemente conduzindo essa investigação e a cada momento, a cada pergunta e a cada resposta dada aí pela polícia, pelo delegado, a gente vai criando, né, e vai tentando entender o que se passou naquele momento. Agora, nós já temos uma amizade entre o engenheiro e o Marcelo, né, que estava escondido lá em Diadema, né? São até classes sociais diferentes, pessoas bem diferentes, mas eles tinham um contato. E aí, através, segundo a polícia, desse contato, do Marcelo, né? Tem a cara do Marcelo. Bota a cara do Marcelo, quero que você entenda por que eu estou falando isso, né? O Marcelo, preso lá em São Paulo, tinha
um contato aí com o Beto, um relacionamento, uma amizade, alguma coisa assim que a polícia acredita, né? Esse homem aí, ó, esse homem tinha algum contato com o engenheiro e foi esse homem que propôs, segundo a polícia, para o Beto um encontro com o Gabriel. Falou, olha, eu conheço um garoto de programa lá do Rio de Janeiro e a gente pode trazer ele para Ribeirão, né? E aí, então, o Gabriel veio e aí teria acontecido essa briga dentro do quarto onde estava o Marcelo, o Gabriel e o Beto, né? E essa briga que então terminou na morte do Beto, mas a real motivação a gente ainda não tem e é o que todo mundo quer saber e é o que a polícia deve esclarecer também nos próximos dias, já que o Marcelo está sendo trazido para Ribeirão Preto, vai prestar depoimento provavelmente amanhã, sexta-feira, e a polícia, acredito eu, no começo da próxima semana, o doutor Targino e a equipe de investigadores aí que acompanham de perto esse caso, que fizeram essa prisão agora pela manhã, devem preparar uma entrevista coletiva na próxima semana para falar, ó, aconteceu isso, e responder a pergunta que todo mundo quer saber. Mataram o Beto por causa disso, tá? A gente vai continuar acompanhando aqui na Record. Obrigado, Guilherme.